Seja muito bem-vinda a esse poderoso curso gratuito, onde vamos fazer juntas o scanner da sua vida. E com isso vamos dar os primeiros passos para você eliminar o supercrescimento de fungos e as suas queixas atuais, como a candidíase, o inchaço na barriga, a alteração de humor. Você vai eliminar sem uso de remédio, sem consultas caras, aquele ser vivo mais inteligente da Terra que está aí consumindo todas as suas forças e energias e até alterando suas emoções. Você vai conhecer um jeito simples e prático que mais gera resultados no Brasil para eliminar a candidíase e o excesso de fungos em você. Porque se você não eliminar os fungos, eles vão te deixar sempre com candidíase de repetição, cansada, sem ânimo pra nada, sem libido, irritada e ansiosa. Hoje começa o seu movimento de libertação, de conhecimento do próprio corpo, de assumir as rédeas da sua própria vida. E se você ficar comigo aqui nessas 4 consultas aulas, você vai começar ainda nessa semana um novo ciclo, ter sua vida de volta, sem sintomas, sem a tal da síndrome fúngica. Hoje você vai descobrir se você tem a síndrome fúngica. E que bom que você está aqui. E eu quero te dizer que isso que você está sentindo, que ninguém até hoje parou para te explicar, em detalhes, tem sim solução. Vou te mostrar uma alternativa que arrisco te dizer que você nunca fez do jeito certo. Essas mulheres não sabiam que eram síndrome fúngica e após participarem de um curso gratuito como esse, olha o que aconteceu com elas. O cabelo caía muito. Eu no banho penteava assim, com o condicionador, e caía pencas, assim, pencas e pencas. E com uns 12 anos, mais ou menos, eu comecei a ter psoríase no couro cabeludo. Eu tratava, passava, sei lá, 2, 3 anos e voltava. Mas a dermatologista sempre falava que era psicológico. Descobri que eu tinha ovário policístico, então aí começou por aí. Eu tinha muitos pólipos, né? E aí a médica só virou pra mim e falou assim: olha, você vai ter que usar anticoncepcional pro resto da sua vida. E comecei a engordar em horrores, e eu continuei comendo tudo que eu comia. Ao longo da minha vida, eu tive sempre alergias de pele, tive muita amidalite, e eu fiz vários exames e foi diagnosticado uma hipersensibilidade alimentar. Eu fiz um teste para 84 alimentos, eu estava sensível a 72 dos 84. Lembro de ter a minha primeira crise de enxaqueca, muito forte. E aí, não parei de ter mais, né? Então, eu veio minha vida toda tendo crise de enxaqueca, assim, quase que diários, tomando remédio quase que diariamente. Mais ou menos 5 anos que eu fui diagnosticada com uma doença autoimune. E no início, né, disso tudo, a médica me disse: a autoimune não tem cura, que é medicamento pro resto da vida. E aí eu não me conformei com esse diagnóstico e fui tentar buscar as causas, né, do que poderia estar acontecendo, porque um medicamento só trata o sintoma, não trata a causa raiz. Um cansaço, assim, fora do comum, muito sono. Eu ficava muito exausta, né? E aí eu fazia vários exames de sangue, nunca dava nada. Eu me anulei por muito tempo, por pelo menos uns 10 anos, sabe? Assim, eu esqueci de mim. Eu vejo que a minha primeira crise de candidíase foi tipo uns 14 anos, não tinha tido relação nem nada ainda, muito nova, mas eu já tinha candidíase. A acne, a língua muito esbranquiçada e umas feridinhas na língua, na gengiva muito inflamada, que me incomodava muito. O couro cabeludo todo, às vezes meio que ferido, sabe? Machucado, uma pele que mudou o aspecto, tava diferente de olhar. E a enxaqueca. Às vezes a gente não percebe algumas coisas que vêm acontecendo na nossa vida e que vem uma pessoa e traz um pontinho de luz para nós e a gente consegue mudar algumas coisas e melhorar a qualidade de vida. E que tinha 12 dias de método, eu falei com ele: tem 12 dias que eu não tenho enxaqueca. Tem 12 dias que eu me emociono de falar isso, justamente, eu não sabia o que era viver sem dor. Eu fiquei 28 dias seguidos sem enxaqueca. Pensa, desde os 5 anos, você ter dor todos os dias. Só que isso fazia parte de mim. Existia um passo a passo que eu poderia, através da alimentação, ter de novo o controle da minha vida, não ficar presa num médico, num nutricionista, num medicamento. Tipo, foi o máximo. Assim, eu digo que os meus sintomas quase zeraram, porque eu achava que isso ia ser pro resto da vida. E não entendia que isso seria transitório, né? Me deixa mais feliz ainda. Depois do método, minha vida mudou. Eu fiquei muito mais criativa até. Hoje meu cabelo, sei lá, acho que cai uns 10, 15 fios, assim, no banho. Agora a minha pele melhorou uns 80%, o cabelo também. A pessoa fica sem me ver 1, 2 meses e comenta que eu emagreci demais. E aí quando eu falo que eu não fiz pra emagrecer, que eu fiz
por outros motivos e ninguém acredita. Dessa vez não foi por estética, dessa vez foi pra cuidar de mim, pra eu ficar bem. E foi consequência, não busquei isso, né? Aquele desânimo, aquele cansaço que eu achava que era da tireoide, que eu achava que era da depressão, era da alimentação, entendeu? Hoje eu acordo ligada no 220 e tem dia que eu vou dormir no 220, porque eu tô tão animada, sabe? Eu tô tão, assim, pra cima que, assim, é diferente, sabe? Você aprende a fazer por você mesmo. Né? Você aprende a se olhar, a ver o que dá certo e o que não dá, a seguir o passo a passo ali. Então, quando a gente faz pela gente mesmo, o processo eu acho que fica até mais individual realmente, porque a gente é autorresponsabilidade. Vai de peito aberto, coração aberto, foca em você, dá prioridade pra você, faça isso por você e vai, porque você vai ter todo o amparo que você precisa. É a melhor melhora que eu já tive na minha vida. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, criadora do método SP, que com seus conteúdos já ajudou mais de 5.000 mulheres a vencerem a síndrome fúngica e eliminarem a candidíase e acabar com todos os outros sintomas do supercrescimento de fungos que eu vou explicar um pouco mais para vocês. Você vai conhecer o protocolo natural antifúngico que já ajudou milhares de mulheres a ter de volta a sua libido, energia, disposição, alegria, autoestima, beleza, vigor, sem sentir mais vergonha do próprio corpo e sem ter alterações de humor. Preciso te dizer que meu interesse nesse assunto da síndrome fúngica não foi só por causa do meu trabalho como nutricionista. Assim como você, só queria uma vida alegre, cheia de energia e saúde, viver bem, ter uma vida confortável e para isso me arrisquei em até 3 trabalhos diferentes e acabei adoecendo. E foi aí que percebi que a síndrome fúngica já me acompanhava há anos. A verdade é que eu já vivia a síndrome fúngica desde a minha infância. Eu sentia vários sinais e sintomas, mas eu não percebia que isso era síndrome fúngica. Inclusive, os meus familiares também viviam o quadro de síndrome fúngica. E o pior é que eu não conseguia enxergar que a síndrome fúngica estava silenciosamente tomando conta de mim e também tomando conta da minha vida, da minha libido, da minha energia. Meus olhos estavam vendados. E tudo começou quando eu percebi que na adolescência eu vivia com amidalite. Eu tive muito problema com o uso de antibiótico, a azitromicina. E depois veio as queixas de acne e eu vivia utilizando medicações para tentar tratar isso, como azitromicina, eritromicina, o Roacutan, que é a isotretinoína, até mesmo anticoncepcional, Diane 35. E com isso, estranhamente, ao invés de ficar mais saudável, eu ficava cada vez mais doente e comecei a precisar de mais medicações. Então era um ciclo sem fim de adoecimento. Sabonetes, pomadas, sempre vivia doente tratando alguma coisa. E pasme, até medicação para câncer, que é a flutamida, foi passada para mim por conta da acne. Meu apelido na época da escola era Choquito e nada resolvia o meu problema. Minha autoestima ficava no chão, eu raramente queria sair de casa. Muita gente ficava tirando sarro de mim, da minha pele e das minhas queixas. Eu ficava muito triste nessa época e não entendia por que aquilo estava acontecendo comigo. Depois, já na fase dos 20 e poucos anos, a amidalite voltou recorrente e eu continuava usando antibiótico. Eu estava destruindo as boas bactérias que protegem a minha saúde, o meu corpo, o meu tubo digestivo. Eu estava abrindo espaço para os fungos tomarem conta de mim e ninguém me avisou isso. Estava cega, não percebia que os sinais e sintomas estavam persistentes, aumentavam com o passar do tempo, simplesmente mudavam de lugar. Teve uma época que eu tinha tosse alérgica, vivia com uma tosse persistente e aí a amidalite voltava. E aí eu tinha que usar azitromicina de novo. Então veja só o acúmulo de sinais e sintomas que muitas vezes pode estar acontecendo aí com você e você não consegue juntar as informações e perceber que a raiz da causa é uma só. E por isso, eu me interessei pela alimentação saudável, talvez como você também. E aí eu me mantive aparentemente bem. Era aquela dieta básica que todo mundo faz, tipo uma reeducação alimentar, que a gente faz e se sente super saudável, imbatível, e aí os sintomas não me impediam de trabalhar, dormir, namorar, comer, e então eu estava bem, não estava ótima, estava bem. Eu não quis enxergar isso, e o fungo é silencioso. Foi aí que em 2017 a bolha estourou. Passei por outra dor terrível, realmente muito dolorosa. O meu órgão de choque sempre foi a pele, sempre começava ali. E eu comecei a ter uma reação alérgica nas minhas mãos. Comecei a ter uma coceira com formação de bolhas, que vocês podem ver aqui nesse vídeo. Coçava e ardia demais. É a chamada desidrose, o eczema desidrótico. E associado com isso, ao mesmo tempo, eu tive micose nas unhas e também ganho de peso. Eu ganhei 8 quilos de gordura e eu não conseguia reparar esse aumento de doenças.
Eu só fui perceber quando a dor me pegou. E a gente costuma aprender pela dor ou pelo amor. E no meu caso, foi pela dor. Eu me lembro como se fosse hoje, no dia 31 de agosto de 2017, inclusive dia do nutricionista. Eu estava num restaurante com meu ex-namorado, curtindo, celebrando. E, sério, eu levava uma vida que parecia saudável, não me preocupava com fungos, síndrome fúngica ou qualquer coisa parecida. Mas depois daquele dia, parece que foi acionado um gatilho, parece não, foi. Comecei a sentir uma espécie de coceira, como eu disse, alergia que se concentrou nas minhas mãos. Eu não liguei, pois parecia algo comum, como qualquer pessoa que tem algum tipo de alergia, intolerância a algum tipo de alimento. E isso que a gente costuma fazer com os sinais que aparecem no nosso corpo. A gente olha, vê se não é nada muito grave. Se o sangue não está escorrendo ou a dor não é muito aguda, deixamos para depois e vamos levando a vida. E foi assim comigo também. Eu fui viajar, passear, beber, me divertir e a coceira e a descamação não ia embora. Começou a ficar insuportável. O que você faz numa crise de coceira, incômodo e infecção? Eu fui buscar uma solução imediata para o meu problema. Queria algo que desse um basta naquilo que eu estava sentindo. Busquei não a um, mas vários médicos. Eles davam o mesmo diagnóstico: eczema desidrótico, que é a dermatite, a desidrose. E me prescreveram corticoide, uma pomada que, associado ao corticoide, também é antifúngica. Não era bem isso que eu queria, e eu fui vendo os malefícios daquela medicação. Não me dava conta de outra alternativa ou de outro diagnóstico. E o que eu percebi em mim não é que eu estava apenas com um problema nas mãos. Associado ao quadro de desidrose, eu tinha vários outros sintomas. Conte comigo: desidrose, eu estava com micose, tive ganho de gordura corporal, dificuldade de ganhar massa magra, um cansaço, uma falta de ânimo e falta de libido. Eu estava apresentando 6 sinais e sintomas. Me sentia envergonhada. Como é que pode uma nutricionista ficar doente assim? Em todas as consultas médicas, a conduta era a mesma. Falavam para mim que o problema não tinha cura e que eu deveria usar corticoide a vida inteira. Você imagina o que é usar corticoide a vida inteira e o que isso pode causar? Foi a maior frustração que eu senti na vida. Vi que eu não era a única pessoa que não estava enxergando a situação. O sistema médico também estava completamente com os olhos vendados para uma abordagem integrativa, um olhar mais do todo, do corpo como um todo, avaliando não apenas uma parte. Era uma afirmação muito fácil para quem fala: tome corticoide aí a vida inteira. Eu não queria aceitar isso, foi um momento de muita crise para mim. Logo, eu que ensinava para as pessoas como ter um estilo de vida saudável, estava ali naquela situação, sem uma causa aparente, sem uma solução. Algo estava errado. Tinha que ter um caminho, uma outra alternativa. A verdade é que me vi no fundo do poço. Fiquei pensando o que eu estava fazendo da minha vida. Me olhei no espelho e vi que estava acima do peso, com excesso de gordura, e apesar de ajudar centenas de pessoas no consultório a emagrecer, a se nutrir bem, eu não estava cuidando de mim. Eu não me priorizei, eu não priorizei minha saúde. Me deixei de escanteio, me deixei em segundo lugar, não me escutei, não enxerguei tal como eu estava. Eu era uma falsa magra que mantinha os mesmos hábitos alimentares dos meus 20 e poucos anos. Não percebi que eu precisava me alinhar com o meu processo de envelhecimento para que ele fosse saudável, me concentrar na fase atual da minha vida, me olhar e me cuidar com atenção, carinho, amor que eu realmente mereço. Comecei a sentir um misto de emoções. Me senti com baixa autoestima e insatisfação pessoal. E comecei então a prestar mais atenção no que o meu corpo e minha vida e minha história estavam querendo me dizer. Ao me dar mais atenção, ao olhar com mais carinho para mim mesma, eu percebi que além de micose, dermatite, a desidrose, o ganho de gordura no corpo, eu percebi que o meu cabelo começou a cair, minha língua ficou branca, crise de TPM cada vez maior, a baixa libido se acentuou, eu tinha candidíase intestinal, que é a sensação de estufamento, vontade exagerada por doce, sem energia pela manhã. Você já se sentiu assim? Comecei a apresentar 13 sinais e sintomas. Parecia uma bola de neve que só estava aumentando. Então eu comecei a entender o seguinte: não era apenas um problema na minha mão que estava me deixando toda doente. Teve dias que no atendimento, no consultório, eu atendi os pacientes com a mão enfaixada. Coçava tanto que eu não tinha como deixar as mãos soltas, eu precisava enfaixar. E isso impactava demais a minha autoestima, eu estava me sentindo horrível. Mas uma coisa eu não deixei de fazer, continuei a me olhar com carinho, com calma, com atenção, com paciência, continuei pensando e pesquisando sobre o que me levou àquela situação. No início eu tive medo, me senti envergonhada,
Eu não precisava continuar e terminar essa investigação para descobrir o que realmente estava por trás desses sintomas. Desvendando os sintomas, eu estava a um passo de desvendar a verdadeira causa de tudo isso. As coisas estavam bem claras ali na minha frente e parecia que eu não conseguia enxergar. Eu estava com um conjunto de 13 sinais e sintomas, persistentes há muito tempo, há anos. E isso é a síndrome fúngica. Estava bem ali na minha frente. Eu mesma fechei o meu diagnóstico clínico e nutricional. Certeza absoluta que era síndrome fúngica. Nem precisei voltar aos consultórios médicos ou fazer qualquer tipo de exame específico. Ali já me mostrava que a causa daquilo era o adoecimento do meu tubo digestivo. Ficou claro como um cristal. Me lembrei de tudo que eu havia aprendido e estudado. Assumi o poder da nutrição que eu aplicava nas minhas clientes do consultório. E então o que eu fiz? Separei um tempo para cuidar de mim, para me olhar e me cuidar com o carinho que eu mereço e que meu corpo merece, e que ele estava gritando por ajuda, por socorro. Apliquei em mim o passo a passo que hoje ensino lá no método. Eu assumi o controle e apliquei a terapia nutricional antifúngica em ciclos, sem neura e sem estresse. Ainda bem que, enfim, eu enxerguei a tempo e desvendei a origem dos meus problemas de saúde. Identifiquei que aqueles sintomas eram sintomas da síndrome fúngica. E aí elaborei um plano nutricional de ação para vencer e controlar a síndrome fúngica. Comecei a aplicar em mim no meu dia a dia. Veja, minha situação só mudou quando, primeiro, reconheci a síndrome fúngica, segundo, busquei a raiz dos meus problemas, terceiro, comecei um novo ciclo, enxerguei a solução, apliquei em mim a terapia nutricional antifúngica e outros cuidados que a gente que se ama precisa ter. Não aceitei viver à base de remédios, à base de corticoide, nem de antifúngicos. Lembra da micose na unha? Os médicos falavam que eu teria que usar isso para a vida inteira por causa do meu problema da desidrose nas mãos, da dermatite. Mas eu encontrei o caminho da vitória. E qual foi o meu resultado após aplicar esse método? Esse plano que eu fiz. Veja, a coceira e as bolhas das mãos não voltaram mais, emagreci, eliminei 8 quilos de gordura, os sintomas foram desaparecendo um por um, eu zerei os sintomas. Eu nunca me senti tão saudável como hoje. Sim, hoje me sinto perfeitamente saudável. Eu não estou mais como antigamente, apenas suportando, sobrevivendo ao longo dos meus dias e anos. Não, isso acabou. Zerei o jogo. Eu vivo sem sintomas, livre da síndrome fúngica. Minha energia e libido foram às alturas. Me senti uma mulher linda, saudável, uma nova mulher. Eu posso te afirmar que com toda certeza e clareza que hoje eu estou vivendo o melhor ano da minha vida. Minha pele melhorou 100%, meu cabelo cresceu, ganhei massa magra, emagreci, a pele das minhas mãos se regenerou, meu intestino funciona perfeitamente, sinto uma saúde de ferro, estou muito melhor do que quando eu tinha 20 e poucos anos. E o que fiz? Simplesmente eliminei a síndrome fúngica. E foi assim que eu desenvolvi esse método baseado na minha vida, experiência clínica, livros, artigos científicos atualizados. Foi assim que eu cheguei à cura, remissão, estética, autoestima que eu tanto sonhava. Eu materializei. Estou vivendo sim o melhor ano da minha vida. Me sinto uma nova mulher. Desejo e quero o mesmo para você que está acompanhando agora. Seja qual for o seu incômodo, a sua doença, a sua infecção de repetição, você também pode eliminar os seus sintomas da síndrome fúngica. Essa é a razão por que eu transformei a minha profissão em uma missão. Eu quero levar a solução que eu descobri para o maior número de pessoas possíveis. Eu vi que através da internet eu poderia ajudar milhares de pessoas que sofrem com a síndrome fúngica e nem sabem que isso existe. Talvez nem saibam da presença de fungos em seus corpos. Passei a postar diariamente no Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, conteúdos relacionados à síndrome fúngica, com o objetivo de ajudar o máximo de pessoas. Já foram milhares de posts, vídeos, diversas dicas práticas que ajudaram milhares de pessoas a conhecerem e vencerem a síndrome fúngica. E mesmo com tudo isso disponibilizado gratuitamente, muitas pessoas me procuram para ter uma consulta online, mas é impossível atender todas elas. E, sinceramente, numa simples consulta de 1 hora, a gente não vai resolver esse problema. E foi por causa disso que criamos o método, onde mostro o meu plano, o guia, o passo a passo que precisa ser dado para eliminar de forma definitiva a síndrome fúngica. E você, durante o processo, não fica com nenhuma dúvida, pois todas as suas dúvidas são respondidas dentro do método, diariamente. A solução está ali.
todos os dias na palma da sua mão. E o método funciona porque não é igual aos tratamentos tradicionais, remédios que apenas mascaram o problema. Não é complicado, não exige que você simplesmente pare de comer algo ou te obrigue a tomar suplementos caros, ou é algo só para quem tem conhecimentos específicos. O método é fácil, simples, qualquer pessoa, qualquer mulher consegue colocar em prática. Não é preciso ir atrás de remédios caros nem exames que não ajudam em nada. Só é preciso seguir as orientações que eu passo ali, porque funcionaram para mim e estão funcionando para muitas outras mulheres. A bem nutrida Aline sofria com a candidíase desde a adolescência. E esse quadro foi só piorando, além de sentir muito cansaço. E assim que ela aplicou o método, ela sentiu melhora imediata. E isso refletiu até no relacionamento dela. Ela falou assim: "Isso existe e eu não estou maluca", quando descobri que estava com a síndrome fúngica. Dentre os sintomas, ela relata que tinha dor de estômago, inchaço, candidíase de repetição, intestino irregular, cansaço, micose na unha, entre outras queixas. Ela estava procurando entender o porquê esse padrão estava se repetindo em sua vida, mas mesmo buscando autoconhecimento e os tratamentos da parte emocional, parecia que faltava algo. Ela considerava que já comia saudável. Foi quando decidiu assumir o compromisso consigo mesma e entrar no método SP. Ainda pensou: será que eu não vou me sabotar? A primeira coisa que melhorou foi a disposição. Recuperou a sua vitalidade. Ficou livre da candidíase e veja só ela contando. Eu comecei a me dar conta de que não podia ser coincidência o meu cabelo cair, a candidíase de repetição, a micose na unha. Eu comecei a perceber que as coisas começaram a acontecer ao mesmo tempo. Então, como se eu tivesse chegado num ápice, né? Muito assim, eu me senti muito cansada, muito desanimada. E esse padrão da candidíase é algo que me acompanhou por muito tempo, assim, acho que desde a adolescência. Quando eu fiquei gestante, há uns 3 anos atrás, toda a gestação a candidíase reapareceu. E aí muitas coisas vieram à luz ali, né? Assumir esse compromisso comigo mesma, né? De fazer o método do começo ao fim, de estar comprometida comigo, né? Então ontem, coincidentemente, completou ali 5 meses, né? Que eu comecei a fazer. Então assim, se eu for pensar, eu acho que eu devo ter essa síndrome fúngica, eu acho que desde a minha adolescência. Se eu for fazer uma retrospectiva olhando para os sintomas. Eu tive, assim, uns dias bem difíceis até o dia que eu entrei no método. Uns dias de muito cansaço físico, né? Tenho certeza que se você assume esse lugar da mulher adulta, não, eu vou transformar minha vida, eu vou fazer isso aqui do começo ao fim, você vai viver a transformação. A disposição, a vitalidade. Eu voltei a entender onde é que estava a minha vitalidade. Eu não tenho mais a candidíase e isso já faz 5 meses, né? Porque realmente eu tive muita mudança e que isso transformou minha vida. Porque imagina você ir ao banheiro 3 ou 4 vezes por dia, né? Não só para você xixi, né? Então, assim, imagina o que é isso. Isso já é um tempo de vida que você demanda ali, né? E desconfortos abdominais que eu tinha o tempo todo. Eu poderia aqui ficar te falando horas sobre todas essas chaves que tem sido, assim, uma grande virada, né? Uma grande transformação. Eu vejo, eu não sei se você fala assim, talvez seja coisa da minha cabeça, mas eu me vejo que parece que minha bochechinha é mais rosada, eu me vejo diferente, eu me vejo mais viva, sabe? E isso até o meu companheiro fala. Eu acho que o alimento é um remédio, né? Isso é um saber tão antigo e que a gente esquece, né? Porque tantas coisas foram ocupando esse espaço do que é saudável, do que não é, né? Então, eu dei o meu sim porque eu queria me ver diferente. Eu quero ver o que é que vai ter do outro lado. Eu preciso apostar em mim. Então, assim, eu digo que eu fiz um investimento em mim mesma, né? Na verdade, eu me saí melhor do que eu achava que eu ia me sair. E à medida que eu comecei a fazer, eu já tive resultado. Mas uma coisa que dependia exclusivamente de mim, eu tive que ancorar ali aquela energia de não, eu quero me ver transformada. Saber o que te faz mal, saber o que te faz mal e saber o que te faz bem. Isso é muito poderoso. Me sinto muito feliz em poder usar para ajudar outras pessoas algo que me causou tanta dor, medo, vergonha, que me desafiou a duvidar dos diagnósticos e remédios que me passaram. Me sinto realizada em poder usar a minha experiência para falar com você e dizer que você também pode superar isso, se libertar dos remédios, se conhecer, tomar as rédeas da sua saúde. Você também pode superar isso, se libertar dos remédios, se conhecer, tomar as rédeas da sua saúde, ter sua vida de volta, sua libido, resgatar o seu relacionamento, curtir sua vida como você sempre quis, ter disposição para fazer o que quiser, todas as suas atividades. E talvez você esteja se perguntando ou me perguntando, mas afinal, o que é essa síndrome fúngica? Como eu faço para saber se eu tenho isso? Calma, se prepare.
pois você vai entender se você tem apenas candidíase ou se você está vivendo a síndrome fúngica. Vou te explicar tudo agora. Imagine comigo, imagine o seu tubo digestivo que começa na boca e vai até o final dos intestinos. Por dentro, ele está adoecido, enfraquecido, habitado por milhares de leveduras e fungos. Por isso que muitas pessoas têm o quê? A língua branca. O que você acha que vai acontecer com o seu corpo, com a sua libido, com o seu ânimo e com a sua mente? Até porque os nossos pensamentos e emoções dependem do que vive dentro de nós. Você vai o quê? Se decompor. Você começa a morrer antes do tempo. O que você acha que vai acontecer com seu corpo, com sua libido, com seu ânimo, com sua mente? Não é só uma coceirinha, é mais sério do que você imagina. Você vai se decompor, você começa a morrer antes do tempo. Você passa a ter sintomas de morte mesmo estando viva. Pense numa fruta mofada, embolorada. É exatamente isso que está acontecendo com você quando você está com candidíase, micose, barriga inchada, coceiras pelo corpo, ganhando peso, sem ânimo e vontade. Falta vontade para fazer as coisas. O ser vivo mais inteligente da Terra vive em você e está ali consumindo todas as suas forças e energia e até mexendo com as suas emoções. Pois é, além de você perder o lado bom da vida, de você se acostumar a achar normal a doença, de você sofrer sozinha, de você se sentir desmotivada, sem energia para fazer as coisas que gosta, os fungos ainda mexem com as suas emoções. Das duas formas. Primeiro, você se sente triste, com vergonha, aflita, desesperada por não encontrar a solução ainda. E segundo, os fungos geram muitas alterações de humor, ansiedade e sintomas de depressão. Vou te dizer uma coisa muito importante, preste muita atenção. Pode até parecer comum ficar doente, mas não é normal. Normal é ser saudável. Excesso de fungos não é normal. Deixar os fungos dominarem a sua vida é uma loucura e isso não é culpa sua. Síndrome fúngica é comum, mas não é normal mantê-la como se fosse uma fruta abandonada, mofada numa fruteira. O fato é que você deve se encaixar em alguma dessas categorias e preste atenção. Tudo isso aqui tem conexão, não é uma parte isolada do seu corpo. Vamos começar com a pele, unha, cabelo. Você sente acne, pano branco, as micoses, caspa, dermatite seborreica, percebe queda de cabelo ou tem micose de unha? Segunda categoria, a do tubo digestivo. Você sente estufamento, excesso de gases, intestino desregulado e ganho de gordura abdominal? E terceira categoria, queixas na região íntima, a candidíase, a herpes de repetição, a infecção urinária e libido. Você sente isso? E tem mais uma categoria do quadro de síndrome fúngica, que são as queixas da mente. Você pode sentir irritabilidade, falta de foco, dificuldade de se concentrar, dificuldade de aprender, falta de paciência, sintomas de depressão, tristeza e também ansiedade. Sim, isso está relacionado com o supercrescimento de fungos no seu tubo digestivo. Além disso, você pode sentir dores de cabeça persistente, TPM acentuada e falta de desejo sexual. E antes da gente fazer juntas o teste da síndrome fúngica, o teste completo de disbiose e preencher a sua cronologia, eu quero perguntar uma coisa. Você já parou para pensar que a sua história, a sua linha do tempo diz muito sobre a sua dor atual? Veja bem, o incômodo ou problema de hoje não começou hoje. Olha a minha história que acabei de te contar e pense na sua história. Às vezes são anos de sintomas que muitas vezes você e seus pais achavam que era normal. Talvez nunca ninguém te avisou sobre isso. Estou querendo te mostrar como a síndrome fúngica em nossa vida e história pode acabar com a nossa saúde. E a solução não tem nada a ver com remédios, dietas restritivas, reeducação alimentar, alimentação anti-inflamatória ou qualquer dieta da moda ou superalimento descoberto. Vamos fazer uma viagem no tempo. Você se lembra da sua alimentação na infância e adolescência? Você se recorda quando foi a primeira vez que você precisou usar uma medicação por conta de uma doença qualquer, como a amidalite, como eu tive? Então, na sua cronologia, assim como tem a minha cronologia aqui preenchida, eu quero que você se recorde do primeiro uso de medicação que você teve. Pode ter sido na sua infância ou adolescência. No meu, eu coloquei a partir do momento que eu comecei a ter
a acne e a amidalite. E a partir disso, a solução foi o quê? Medicamentosa. Veio remédios, medicações de repetição. E eu vou pedir para você preencher a sua cronologia. Coloque aqui a sua idade, quais eram os seus sintomas que você se recorda e qual foi a solução que você recebeu, qual foi a prescrição que você teve. A partir disso, você vai conseguir juntar as peças do quebra-cabeça e entender por que esse excesso de medicações ou até mesmo um uso de antibiótico pode ter te levado ao quadro de síndrome fúngica. E vamos fazer juntas o teste de síndrome fúngica e também o teste de disbiose. Eu vou pedir que você pegue um caderno, o seu diário da vitória, para fazer as anotações dos seus resultados, porque a partir de agora você começou o seu novo ciclo, a sua fase sendo uma nova mulher. E se você não tem dia marcado, data marcada, você pode se perder no seu processo. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, mas não quer dizer que vai servir para você chegar no resultado que você tanto deseja. Então, a partir de agora, começou o seu ponto de partida. Então, o seu marco aqui é com o teste de síndrome fúngica, além da cronologia que a gente já passou. E os testes que nós vamos fazer aqui juntas, eles são equivalentes a 4 consultas que você pagaria, investiria para ir num consultório e que você gastaria em média R$4.000 e você vai ter esses testes fazer aqui comigo, com o meu acompanhamento gratuitamente. Vamos lá? Então, se você assinalar 3 ou mais sintomas do que eu vou falar aqui, você está vivendo o quadro de síndrome fúngica. Primeiro, preste atenção. Você sente percebe a língua branca, candidíase oral, gengivite ou qualquer tipo de inflamação na boca? Anote aí se sim ou se não. Segundo, você tem candidíase de repetição, coceira vaginal, anal ou na virilha, com a presença de descamação? Sente baixo desejo sexual? Sim ou não? Você se irrita com facilidade, passa por variações de humor, sofre de ansiedade ou de depressão? Sim ou não? Você possui qualquer doença autoimune como hipotireoidismo de Hashimoto, doença de Crohn ou psoríase? Sim ou não? Você tem infecções fúngicas de pele ou unha, como pé de atleta, frieira, micose, de qualquer tipo? Sim ou não? Você apresenta doenças de pele como dermatite, desidrose, urticária, acne, rosácea? Sim ou não? Você tem uma vontade exagerada por doces, pães, massas, alimentos ultraprocessados? Sim ou não? Você sente falta de concentração, de memória, falta de foco e falta de energia para fazer suas tarefas diárias? Sim ou não? Você sente problemas digestivos como distensão abdominal, excesso de gases, diarreia ou constipação? Marca aí no seu caderno, sim ou não? Você tem alergias sazonais como rinite, sinusite, coceira no ouvido ou na garganta? Sabe aquela sensação de limpar a garganta? Pois bem, e de novo, a língua esbranquiçada? Sim ou não? Você não consegue perder gordura corporal ou controlar a sua flacidez mesmo seguindo uma dieta saudável? Você se sente uma falsa magra? Sim ou não? Você fez uso de antibiótico, corticoide ou antifúngico nos 2 últimos meses? Sim ou não? Anote todas essas informações que isso vai te mostrar se você está vivendo ou não o quadro de síndrome fúngica. Então, somando todas essas informações de sinais e sintomas, se você tem 3 ou mais sinais e sintomas, sim, o seu teste deu positivo para a síndrome fúngica. Mas não se preocupe, porque eu estou aqui para te orientar, para te guiar, para você se libertar desses sinais e sintomas. E todos esses sintomas que eu disse para você anteriormente, a gente vai rever em detalhes no teste da síndrome fúngica e também eu trago essas informações, cito nas minhas postagens e vídeos e lives do Instagram, Facebook e YouTube. Estão presentes também na vida da maioria dos brasileiros esses sinais e sintomas e muitas pessoas nem sabem que estão vivendo a síndrome fúngica e você não só vai saber o que é a síndrome fúngica em detalhes, como vai resolver o seu problema aqui comigo. E a maioria das pessoas continua com os olhos vendados para o tratamento, vão em busca de médico, de ginecologista, alergista, dermatologista e não buscam a terapia nutricional antifúngica como a sua fonte real do tratamento. Muitas vezes por nem saberem que existe esse caminho, essa solução que eu vou te mostrar agora. E os tratamentos convencionais, eles não funcionam porque eles buscam apenas um alívio imediato para tratar um sintoma e não tratam a causa, a raiz do problema.
Percebem que todos esses sintomas que eu acabo de citar estão interligados, eles não estão isolados no seu corpo. A raiz, a causa é a mesma. E agora que você sabe o que é a síndrome fúngica e entendeu a raiz do seu problema, você consegue enxergar o risco que você está vivendo, passando, por continuar com esses sinais e sintomas, porque isso não vai prejudicar apenas a sua saúde. Se você pretende ser mãe, isso vai impactar as próximas gerações. Tem muitas crianças que nascem com problemas de comportamento, até déficit de atenção. E há estudos também mostrando o autismo que há essa relação, essa interação dos micro-organismos que vivem dentro da gente, passado de geração a geração. E é importante que você saiba também que se você não tratar esses sintomas, essa bola de neve vai virar uma avalanche. Não vai melhorar com os remédios, vai cada vez piorar mais. Então, a partir de agora, você vai juntar as informações que eu vou te passar e vai colocar em prática um plano nutricional de ação, que é a forma terapêutica de você vencer os sinais e sintomas da síndrome fúngica. O teste da síndrome fúngica, a análise da sua cronologia e também o teste da disbiose que você vai fazer logo na sequência, esses são alguns dos sinais de baixa imunidade, ou seja, de que algo na sua rotina estava e talvez ainda esteja te causando hipersensibilidade alimentar. E agora que você já fez o teste de síndrome fúngica, já entendeu a sua cronologia, a raiz do seu problema, depois você vai fazer o seu teste de disbiose, que eu vou deixar disponível o material para você acessar quantas vezes você precisar e também compartilhar isso com outras pessoas para que elas façam, as pessoas que você convive, para que elas saibam e também despertem para saber se há o quadro aí de síndrome fúngica e de disbiose, como a gente conversou até aqui. E eu não quero deixar você sair dessa aula, dessa consulta-aula, sem colocar algo em prática. É claro que já receber todo esse conteúdo, esse material é valioso, como eu te disse, você precisaria pagar uma consulta para receber isso. Mas você já tem que sair daqui com algo prático. E o prático é você começar a eliminar esse biofilme de fungos que está instalado em você. Os fungos, eles formam uma casinha dentro do nosso corpo, como se fosse uma barreira de proteção para que eles não sejam eliminados. E nós temos a capacidade de eliminar essa barreira. É como se você fizesse uma limpeza dentro do seu corpo, mas não é com algo difícil ou um alimento mágico ou uma conduta super cara. A partir de agora, você vai começar a limpar o seu tubo digestivo. Você vai pegar uma colher de inox aí na sua casa, ou você pode adquirir um raspador de língua, que isso você encontra facilmente em alguns sites, mas eu te convido a começar com a colher de inox e começar a fazer a raspagem da sua língua. Você não vai escovar a sua língua, você precisa raspar. Por que, Sheila, preciso raspar a língua? Porque o seu tubo digestivo começa pela boca e vai até o final dos intestinos, até o ânus. E se você não consegue controlar o biofilme de fungos na língua, dificilmente você vai controlar em outra parte do seu corpo. Então, a partir de agora, faça essa manobra, comece a fazer essa limpeza, é a primeira coisa que você vai fazer no seu dia e também antes de dormir. Após fazer isso, você vai sentir uma diferença imediata, não só no sabor dos alimentos, como também no prazer e no bem-estar de estar cuidando do seu tubo digestivo. Faz o teste e depois me conta. E agora, juntando todas essas peças do quebra-cabeça, que inicialmente nós estamos aí montando isso juntas, eu vou te pedir para ir numa foto no meu Instagram, onde está escrito Consulta Aula 1, que eu estou exatamente com essa roupa, e você vai comentar na foto para participar do nosso sorteio, porque sim, toda aula tem um sorteio onde você pode ganhar um kit especial. Então você vai lá comentar o seu teste, então a sua pontuação do teste de disbiose, como eu disse, eu vou deixar o link aqui para você poder fazer, e também se você está vivendo o quadro de síndrome fúngica, eu quero saber se sim ou se não, e você coloca um resumo do que você aprendeu aqui. Então pode ser algo simples, que você coloca ali para mim essa informação que eu vou entender, que eu te ajudei, que eu te despertei, e você também pode espalhar essa mensagem, porque há milhares de mulheres que não sabem que isso existe, estão passando por dor, e você pode me ajudar a espalhar essa mensagem. Então não deixe de participar, comentar nessa foto, porque você estará participando do sorteio, onde eu vou disponibilizar um kit especial com suplementos que podem te ajudar no processo. Não é que você precise disso para vencer a síndrome fúngica, isso pode te incentivar, te ajudar dentro aí das manobras que você pode fazer com os alimentos, porque o poder está
na alimentação, na nutrição, o suplemento vem como uma cerejinha do bolo e eu quero disponibilizar essa cerejinha do bolo para você que está aqui hiper comprometida em cuidar de você e aplicar os testes, tá bem? Então vai lá no Instagram, comenta o que você aprendeu dessa consulta aula 1 poderosa que eu quero saber. E eu te espero na consulta aula 2, onde você vai descobrir como um alimento mesmo saudável pode te causar hipersensibilidade alimentar e fazer com que você tenha vários sintomas e a partir disso você não se cura do quadro de síndrome fúngica. Por isso não adianta uma dieta específica ou uma manobra nutricional cortando vários alimentos e comer colorido. Nós vamos juntas rastrear o seu metabolismo para que você tenha o quê? O seu diagnóstico nutricional, para que você saiba de fato como combinar os alimentos, para que você tenha regeneração do seu corpo e você volte a se sentir viva, com energia, com libido. Sim, a magia está na combinação dos alimentos do jeito certo. Não adianta comer colorido, não adianta dieta restritiva se você não souber combinar esses alimentos. E para você aprender isso, você vai precisar estar comigo, olha que coisa boa, na nossa consulta aula 2, que vai acontecer na sequência, que você vai receber todos os materiais e todo o guia dentro dos nossos grupos. Então esteja dentro do grupo para você receber todas as informações. E eu de coração espero que você desperte, que você olhe para a luz. Você já entendeu que estava sim no fundo do poço, mas que você não precisa permanecer nesse fundo do poço. Você pode sair dele. Eu estou jogando a corda, olhe para a corda e vamos juntas vencer esse quadro, eliminar esses sintomas da síndrome fúngica. Te espero na consulta aula 2. Um grande beijo e seguimos!